eu vou ter 3 momentos aqui com vocês hoje, tá bom? Primeiro, eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho de mim. Tem muita gente que ainda não me conhece aqui, então eu vou me apresentar um pouco. Podem compartilhar o link para quem vocês quiserem, tá? Se quiserem fazer agora, compartilhar para amigos, em grupo de WhatsApp, fiquem à vontade. Eu quero realmente disseminar essa lógica de que a gente pode viver de maneira digna da psicologia. É realmente uma filosofia, pessoal. Não tem a ver com negócio, não é exatamente somente um negócio. Tem a ver realmente com a filosofia, da gente defender essa lógica, certo? Então a gente vai ter um momento que eu vou falar um pouquinho sobre essa lógica. Eu vou estar tirando várias dúvidas que foram feitas para mim no decorrer do dia. Hoje eu passei o dia atendendo, não pude falar muito, né? Viviane está no grupo, Elaine também está no grupo, viram? Eu pedi para fazer perguntas e agora eu vou aproveitar para poder responder boa parte dessas perguntas, ok? E eu vou fazer uma demonstração de uma estratégia aqui, de uma técnica para vocês, ok? Cláudia, olha, Cláudia Ingrid, que acabou de escrever aí, vale muito a pena. Além do conhecimento, a troca entre vocês vai ser fantástica, poderão se ajudar muito. Vocês não se arrependerão. Cláudia foi minha colega, foi minha aluna, na verdade, do curso de formação em TCC e foi aluna do QRT1, do primeiro QRT de todos. Cláudia, quando ainda nem existia QRT, a gente já estava conversando sobre resistência terapêutica. E Cláudia hoje é minha funcionária. Então, Cláudia apresentou um desempenho maravilhoso e hoje ela trabalha comigo na neopsicologia. E essa é a lógica, sempre do QRT, né? E aquilo que eu tinha dito, por exemplo, Cláudia ela não me paga aluguel de sala. A Cláudia, ela é parceira nossa, né? E a gente trabalha justamente com o desenvolvimento profissional de Cláudia. Então, pessoal, deixa eu me apresentar. Eu sou Diego Gonçalves, eu sou doutor em psicobiologia, sou terapeuta cognitivo-comportamental, boto um asterisco nesse terapeuta cognitivo-comportamental, eu vou explicar o asterisco. Eu sou um apaixonado por psicologia, eu sou uma pessoa que sou muito guiada por desafios. Obrigado, Ramon. Boa noite. Eu sou uma pessoa que sou muito guiada por desafios, por isso que eu pego casos desafiadores e resistência terapêutica. Eu me sinto impelido a ter que realmente ajudar essas pessoas que muitas vezes os psicólogos, eles não conseguem ajudar, eles têm dificuldade de ajudar, né? Então, eu me sinto impelido realmente a ajudar. Não são casos fáceis, mas são casos que são extremamente gratificantes quando você consegue realmente ajudar essas pessoas. Então, no decorrer da minha vida, eu sempre escutei... desculpa. E eu criei uma filosofia, que é psicólogo, ele tem que viver de maneira digna da psicologia. Nós precisamos, pessoal, viver de maneira digna. Porque a nossa ferramenta de trabalho, ela é fundamental. Numa sociedade que está desregulando as emoções o tempo inteiro, né, é fundamental que possa existir um profissional que ajude a regular, ajude a equilibrar, né? Então, nós temos trabalho, nós temos, dependendo, obviamente, da pessoa, nós temos questões familiares, nós temos problemas sociais, nós temos uma infinidade de condições que estão nos desregulando, e somos nós que regulamos. E exatamente por isso que é tão importante que seja bom. Eu tenho uma frase que eu tenho dito muito nos últimos tempos, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para o paciente e tem que ser bom para nós também, ok? Muitas vezes na psicologia, a gente existe muito uma lógica de que assim, a gente tem que ser doação total para o nosso paciente. E a gente tem que se doar para o nosso paciente, mas a gente não pode entrar no autossacrifício. Se doar e ter autossacrifício são duas coisas diferentes. E muitas vezes os psicólogos têm defendido o autossacrifício. E eu tenho dito que se autossacrificar tem limite. Você aguenta um tempo, depois de um tempo você tem que cuidar da sua vida. Então, eu trouxe essa filosofia, né? É isso que eu defendo hoje. Eu fui coordenador de mestrado até 2 meses atrás. E eu entrei numa negociação com a faculdade para poder sair. Por quê, pessoal? Porque na minha filosofia de viver de maneira digna da psicologia, o impacto que eu conseguia gerar no mestrado era muito pequeno. Então, por ano, eu tinha 4, 5 orientandos, né? Olha a quantidade de pessoas que eu impactava, né? Olha a quantidade de pessoas. Já aqui, não. Já aqui, nos outros cursos, eu impacto na faixa de 300 psicólogos por ano. São 300 psicólogos que desacreditavam, que não acreditavam na sua vida profissional e hoje acreditam.
300 psicólogos que conseguem pagar a escola de filho, que conseguem fazer uma viagem, que conseguem fazer realmente, fazer valer um pouco do que deseja, né? E é essa a filosofia, é isso, foi assim que surgiu o QRT. Surgiu para poder a gente oferecer dignidade, lidar com casos desafiadores e poder realmente se tornar uma referência. E eu deixo claro, se tornar uma referência não quer dizer que você vai ser aquele psicólogo que vai ter o mais status na sociedade. Significa dizer que para um grupo de pessoas, você será uma referência. A gente fala muito em nicho, porque nicho implica em eu definir mais ou menos quem eu quero ajudar. Eu decido aqui quem são as pessoas que eu pretendo ajudar. E eu começo a me comunicar com as pessoas. E falar para elas que eu quero ajudá-las. E aí eu tenho um nicho, pessoal. E aí eu me torno uma referência. O que é que acontece quando você se torna uma referência? E quando você aprende a lidar com casos desafiadores? Você entra num processo chamado de retenção de paciente. Você vai começar a reter cada vez mais o seu paciente. O seu paciente, ele vai entrar em processo terapêutico e ele vai desconfiar de você, porque a desconfiança é a base das relações sociais, mas depois ele vai se manter em terapia. Depois ele vai passar a confiar e vai se manter no processo terapêutico. Ok? Quando você consegue reter o seu paciente, quando a conexão é boa e quando você está aliado aos valores do seu paciente, vinculado aos valores do seu paciente, ele começa a fazer indicação sua. Então, ainda até hoje, a melhor maneira do psicólogo crescer é o boca a boca. Porque no boca a boca a gente consegue passar justamente essa confiança, né? Então, poxa, Stefano, eu confio em Stefano e aí vocês confiam em mim. Aí eu digo assim, galera, quer trabalhar com marketing digital? Fala com o Stefano. Stefano é o cara do marketing digital. Qual é a chance de vocês confiarem em Stefano? É muito alta, aumenta muito, ok? Então, é um pouquinho disso, a gente vai começar a ensinar tudo isso. A gente ensina no digital, inclusive, a se posicionar. Ensinamos a vocês se posicionar também na condição física, né, fisicamente, fazendo contato no ambiente social também, mas sempre com o objetivo de você poder ajudar ao máximo seus pacientes, ter segurança para atender e viver de maneira digna da psicologia. Então, você vai ter segurança, tornar uma referência, vai crescer e vai viver dignamente da psicologia. Esse é o QRT. O QRT, ele começou aqui em Natal. Ele começou exatamente no dia 29 de abril de 2020. No dia 20 de março, eu tive que fechar minha clínica, por conta da pandemia. Pessoal, nesse dia eu chorava igual um menino pequeno, porque Stefano se conhece um pouquinho, Renato, algumas pessoas aqui, sabe o quanto que eu sou vinculado a esse trabalho, o quanto que eu gosto desse trabalho. Quando eu imaginei que eu ia fechar minha clínica, eu não tinha data para voltar, aquilo me fez muito mal. E como a Viviane perguntou, a minha cabeça não para, Viviane. Se eu estiver paradinho, deitado, tomando água de coco, parece que eu estou descansando, mas a cabeça, ela está pensando numa nova forma da gente poder viver de maneira digna. É o tempo todo assim. Né? O tempo todo está fazendo isso. Aí de vez em quando surge uma rádio. No meio da clínica tem uma rádio. Aí eu pensei, não, vou botar uma rádio. Disseram que eu era louco, Viviane. Você é doido. Eu vou botar uma rádio para quê? Eu falei, justamente por conta da pandemia, eu quero poder oferecer qualidade nas aulas online. Eu não quero uma aula online de qualquer jeito. Né? Isso aqui que vocês estão vendo é um estúdio, na minha residência. Eu criei um estúdiozinho para poder oferecer qualidade também, para poder a gente fazer uma aula do QRT de uma maneira diferenciada. Tanto vocês veem aqui tem uns violões, tal, isso aqui é um pequeno estúdio que eu fiz na minha residência também, pessoal. Então começa a pensar. E nessa brincadeira eu já vim estudando sobre resistência terapêutica, já tinha um tempo. Por quê? Eu dava supervisão em faculdades, eu tinha uma série de alunos que, teoricamente, eram alunos que estavam fazendo as coisas corretas, estavam fazendo o que era adequado, que o livro mandava, que os teóricos mandavam, mas não tinha resultado terapêutico. Parecia que o paciente não evoluía. E eu comecei a estudar por que isso acontecia, e fui atrás de material. E em português eu não achei praticamente nada. E aí eu fui procurar em inglês. E aí eu achei uma literatura extremamente vasta sobre resistência terapêutica. E eu comecei a encontrar alguns autores que falavam de resistência terapêutica
há muito tempo. E comecei a achar conceitos que eram extremamente importantes para a prática clínica, mas que ninguém usava, tipo reatância. Hoje, eu digo que eu não consigo entender como é que uma pessoa faz um atendimento psicológico sem saber o que é reatância. Porque se você gera reatância, o paciente vai embora. Ele não fica no seu consultório. Então, a gente precisa sempre atender tentando diminuir o grau de reatância. Então, pessoal, essa é a filosofia. Surgiu o curso de resistência no dia 29 de abril. Fiz duas turmas no curso de resistência para Natal, para a cidade que eu estou aqui. E aí conheci um camarada chamado Stefano Farias, que é casado com uma psicóloga, que era minha aluna, e passou assim, numa dessas aulas online, ele passou e escutou. E ele, como bom marqueteiro que é, disse, rapaz, esse conteúdo dá caldo. Esse conteúdo aí vai me levar para o Bahrein. Não é mentira, ele está no Bahrein lá por conta de outros motivos. E aí Stefano se aproximou, começou a falar, começou a querer saber um pouquinho, né? Até que teve Stefano é aquele cara sabe aquele cara que paquera assim, meio, oi, tudo bem, chegando pela tangente, né? Que não vai direto ao ponto. Esse é Stefano. E Stefano me enrolou 2 meses. Até que Stefano disse, cara, eu gostei muito do seu conteúdo, eu queria fazer um produto digital com o seu conteúdo. E aí surgiu o QRT, né? E aí surgiu o QRT, e cada vez que eu escuto depoimentos como o de Ramon, depoimentos como o de Cláudia Ingrid, quando eu vejo histórias como a de Carol, quando eu vejo histórias como de Natália, né? E como vários outros, como o de Renato, que foi meu aluno também. Quando eu vejo histórias dessa, pessoal, a gente dá pulos de alegria, porque é a prova de que psicólogo pode viver de maneira digna. Nessa brincadeira já são mais de 300, entre os cursos de resistência e o QRT, já são mais de 300 psicólogos que vivem dignamente da psicologia. Se eu vou botar curso de formação, que eu tenho aqui em Natal, a gente está falando aí talvez de perto de 600, 700 psicólogos que vivem dignamente da psicologia. E vamos convir que Natal não é a cidade mais, vamos dizer assim, mais apropriada para você crescer enquanto psicólogo. Então, se é possível crescer aqui, mesmo não sendo a melhor cidade do mundo para isso, é possível crescer quase em qualquer lugar. E aí a gente tem histórias como a de Gustavo, que foi para o interior, porque ele ia trabalhar com plano de saúde, começou a fazer o QRT, e no interior ele conseguiu lotar a agenda. Ele conseguiu crescer profissionalmente, conseguiu lotar a agenda, e hoje vive exclusivamente da psicologia. Né? A gente tem casos de todo perfil de psicólogo que conseguiram esse crescimento, pessoal. E o QRT é isso, o QRT é essa filosofia, o QRT é essa lógica, onde a gente pode realmente viver da psicologia. Eu ganhei dinheiro na minha vida sem ser com psicologia uma única vez. Só teve uma situação na minha vida que eu ganhei dinheiro sem ser da psicologia. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu trabalhava como atendente do Disque Aguigás do meu pai. Tirando isso, tudo que eu conquistei na minha vida foi com produtos da psicologia. Ou terapia, ou curso, ou professor de faculdade, tá? Ou gestor de clínicas de psicologia. Nunca trabalhei com outra coisa. Então, assim, respondendo um pouquinho o que a Viviane falou, Viviane, eu não sou um extraterrestre, eu sou um apaixonado, na verdade. Entendeu? Eu sou uma pessoa, assim, que a psicologia me ajudou tanto na vida, que eu não posso fazer diferente por ela, a não ser isso aqui. Né? Eu não posso, eu não tenho como, assim, a minha vida ela é guiada por isso. Eu não tenho como fazer outra coisa a não ser realmente tentar crescer essa área. Porque quando eu cheguei nela, ninguém acreditava nela. Eu era da época, eu comecei a atender na época que psicologia era coisa de doido. Entendeu? E hoje psicologia está deixando de ser coisa de doido. Psicologia não é nem mais coisa de quem tem problema, é coisa de quem quer resolver problema. Todo mundo tem problema, quem quer resolver faz terapia. Entendeu? Então, isso é o QRT, é essa filosofia. Viviane, eu sou tão doido, tão apaixonado pela psicologia, que eu carreguei minha família inteira para psicologia, Viviane. Todo mundo, Viviane. Quando eu estava na faculdade, eu levava meus amigos, minha escola, minha casa era do lado da faculdade. O que é que eu fazia? Eu levava os meus amigos tudo para minha casa.
Meu irmão começou a escutar e começou a se apaixonar por aquilo ali. E meu irmão hoje é psicólogo. Meu pai não queria que eu fosse psicólogo, porque meu pai achava que eu ia morrer de fome da psicologia. Meu pai queria que eu fizesse direito, né? E eu não só fui para psicologia, como levei o meu irmão. Minha esposa, enquanto eu fazia psicologia, minha esposa fazia turismo. E teve um tempo que ela se desiludiu com o turismo, e um dia eu cheguei para ela e disse assim: vamos fazer psicologia? Eu pago a faculdade para você, e no dia 1º de janeiro de 2015 vai ter uma clínica para você atender. E eu errei por 6 meses. Eu abri a clínica metacognitiva no dia 1º de julho de 2015. Minha esposa hoje é psicóloga também. E meu pai, que não queria que eu fizesse psicologia, hoje ele é gestor de clínicas de psicologia. A neopsicologia, que é a clínica que Cláudia trabalha, que administra meu pai, hoje. Então, eu costumo dizer o seguinte: ou esse negócio dá muito certo, ou eu sou realmente doido demais. Porque quem é que leva a família inteira para uma área falida? Quem é que bota a família toda numa área que está fadada a não funcionar, a não dar grana, a não dar dignidade? Entendeu? Então, ou isso aqui dá certo demais, ou eu sou muito maluco. Tá? E aí, vocês acham o quê? Eu sou qual dos dois? Um apaixonado ou um maluco? Viviane, o que é que você acha? Um apaixonado, né? Pessoal, é isso aqui. No decorrer desse tempo, enquanto professor, enquanto gestor de clínicas, enquanto terapeuta, eu fui aprendendo muita coisa diferente, né? Eu escutava muitas regrinhas de como era atender e eu vi que na prática nem tudo aquilo funcionava. E também eu fui mudando um pouquinho dessa lógica na minha prática clínica. Por exemplo, ser simpático com o paciente, poder abraçar o paciente, poder oferecer um café, que deu a maior polêmica no meu Instagram, essa coisa do café, porque eu disse que oferecer café aos pacientes, vieram psicólogos me criticar, e agora, agora que os pacientes pedem café mesmo, eles estão pedindo café o tempo todo para mim, né? Porque eu mencionei isso no Instagram. E, na verdade, assim, a conexão ela é maravilhosa, os pacientes adoram essa conexão. Os pacientes realmente eles curtem muito esse vínculo. Então, assim, a gente está o tempo todo tentando oferecer. Opa, sobe aqui. Então a gente está tentando o tempo todo aprendendo a se conectar, realmente seguindo uma linha de raciocínio, que é a linha natural do estabelecimento dos vínculos sociais com as pessoas. Seja simpático, se você for simpático, né? As pessoas vão ter um sentimento agradável, vão ter uma transferência positiva com você. E isso permitiu, assim, eu ensinei isso para a clínica toda. E a clínica toda é lotada, Viviane. Todo mundo da clínica tem agenda lotada. Entendeu? Dentro das suas possibilidades, o que disponibiliza de horário, todo mundo tem agenda lotada. Então, Viviane, é essa lógica. É essa lógica. Por isso que quando você veio falar comigo, eu disse: Viviane, você tem que fazer o QRT. Não é porque isso é importante para mim, não, mas é porque isso é importante para todos nós. Porque a gente tem que acreditar, pessoal. Entendeu? A gente tem que acreditar, acima de tudo, que de fato as pessoas elas podem valorizar isso aqui. E isso começa com a gente mesmo dar valor. Isso começa com cada um de nós poder dar valor a essa ferramenta. Porque se a gente não valoriza, desculpa, não tem que valorize, não. Ninguém vai valorizar por nós, não. Tá bom? Bom, isso é o QRT. E é assim que a gente trabalha. Tá? Me fizeram várias perguntas hoje, no decorrer do dia. E eu posso, se vocês quiserem, eu posso começar respondendo aqui algumas perguntas que foram feitas, e na sequência eu posso abrir para que vocês possam fazer perguntas, tá bom? Deixa eu ver aqui só o que comentaram. Oi, boa noite, quero muito fazer o QRT, porque sou estudante de psicologia do 10º semestre, e quero terminar e já começar a atender, mas me sinto inseguro. Mas só conseguiria fazer o curso se fosse o parcelamento no boleto. Tá? A gente vai ver as possibilidades, Bruna. Infelizmente, a gente fica na dependência da instituição financeira, né? Então, a gente depende um pouco deles. A fala do Dr. Diego me encanta. Expectativa muito grande de começar o curso. Aliás, já estou inscrita. O grupo está bem movimentado, é maravilhoso e estão interagindo. E essa interação e é maravilhosa essa interação que estamos tendo. Pessoal, e a relação do QRT ela é essa aqui, certo?
O pessoal hoje começou a fazer várias perguntas e disse, pessoal, olha, coloca aqui em ordem, que eu vou responder todas para vocês. Aí eu falei com o Stefano hoje, falei, não, vamos fazer logo uma live, que eu respondo logo tudo para todo mundo, tá bom? Pessoal, e só para quem tá chegando agora, deixa eu explicar qual é a lógica do QRT. No QRT, você vai aprender a lidar com casos difíceis. Para pensar nessa coisa do ser referência. Geralmente, quando você tem um problema, uma dificuldade, qualquer coisa do tipo, e as pessoas não sabem muito como resolver aquele problema, o que é que a gente costuma fazer? A gente vai procurar justamente as referências. As pessoas que parecem que conseguem encontrar ali uma solução para o problema. Né? Então, a gente vai atrás daquele médico que é mais tarimbado, tal. Ser uma referência, como eu disse, é você se propor a ser muito bom em resolver um determinado problema. Então, você escolhe aqui um nicho, você vai se preparar para ele, você vai pegar os casos mais difíceis, vai se preparar para os casos mais difíceis desse nicho, por exemplo, ok? E as pessoas vão começar a valorizar, elas vão entender que você tem valor. Stefano tem uma fala bem interessante, que é sobre a garrafinha d'água. A garrafinha d'água ela pode variar de a 10 reais, dependendo do canto que ela esteja. O que é que faz com que uma garrafinha seja R$ 1, em outro canto seja 10 reais? Geralmente o valor ali do local que ela está inserido. Então, o local que ela está inserido tem um valor. E é um valor, não é valor financeiro, é a valorização daquele ambiente. E aquilo faz com que os valores possam variar de desde o cara que está vendendo no isopor na rua, até de repente 10 reais no aeroporto, por exemplo. Então, o valor do local, ele vai determinar isso. Quando você se torna referência, o seu valor social ele aumenta. Você tem mais valor social. As pessoas começam a olhar você não como quem é um psicólogo, mas como doutor Gerson, né, que de fato ela é gabaritada em resolver problema X. Então, essa aqui é a nossa lógicazinha do QRT, né? Então, você vai se tornar uma referência. Por ser uma referência, você vai reter mais pacientes. Então, você vai aprender. No primeiro momento, o paciente chegou, você tem uma grande tarefa. Fazer com que seu paciente volte para a segunda sessão. Por quê, pessoal? Porque se o seu paciente não voltar, como é que você vai ajudar o seu paciente? Você só ajuda se ele voltar. Se ele não voltar, você não tem como ajudar. Então, sua grande tarefa é fazer com que ele volte. E o paciente só volta se você se conectar com ele. Então, a conexão, ela tem que ser boa. Tem que ser uma boa conexão para poder a coisa funcionar. Então, a gente se preocupa muito no QRT em você estabelecer uma excelente conexão com o seu paciente logo na primeira sessão. Conexão estabelecida, seu paciente vem para a segunda. Ele não acredite, não ache que seu paciente está confiando em você na segunda sessão, não. Vai passar a segunda, vai passar a terceira, a quarta, aí ele começa a confiar em você. Depois de um tempo, depois que você oferece um pouquinho, né, de como ajudá-lo, é que ele começa a confiar em você. Ele vai passar a confiar em você, vai gostar, vai começar a ver efetividade no tratamento, e aí ele vai começar a fazer indicações. O sentimento ele tem que ser bom no processo terapêutico. Se você percebe que o sentimento é bom, que o sentimento do paciente é bom, ele vai continuar e vai começar a indicar. Essas indicações elas vão aumentando, né? Elas vão aumentando gradativamente. E a gente costuma fazer muito esforço, até 15 pacientes. 15 eu costumo dizer que é uma deadline para que a coisa flua naturalmente. Depois de 15 pacientes, naturalmente, a própria demanda que você tem vai trazendo pacientes. É muito difícil uma pessoa chegar a 15 pacientes e perder, diminuir a partir daí. Né? Com 15, há uma retroalimentação. Quando chega a 20, 25, a quantidade de pacientes ela começa a aumentar, ela vai aumentando naturalmente, mesmo que você não faça propaganda. Tá? Então, se você não fizer propaganda, vai continuar aumentando. Então, é um pouco essa a lógica. E assim, a gente consegue viver dignamente. Cíntia, Ramon que estava aqui agora até pouco tempo atrás, só vive do online. E Ramon tem consultório lotado. Aline Mihashi, né? Aline Mihashi, ela só vive eu acho que ela só vive do online. Pelo menos enquanto eu conversei com ela, ela só vivia do online. Entendeu? Então, a Aline Mihashi, ela tem consultório lotado, abriu mão de emprego público. Carla também, só vive do online. A história de Aline Mihashi é muito bacana,
Porque você imagina uma pessoa que é funcionária pública e abrir mão do emprego público para poder ser terapeuta. Vocês já viram isso em algum lugar, pessoal? Não existe, né? Abrir mão, no QRT tem duas, tem a Ana Paula. A Ana Paula também abriu mão, era funcionária da UFRN aqui em Natal, pediu demissão da UFRN, emprego público também, para fazer atendimento psicológico. Entendeu, pessoal? Então, o poder do QRT é esse, né? Ó, Carla tem 44 pacientes particulares morando em uma cidade de 8 mil habitantes, certo? Hoje estou coordenadora. Stefano, se a Ana Paula tiver fácil aí, peça para ela entrar. Veja se ela consegue entrar também. Né? A Ana Paula, a Aline Mihachi, né? Que elas podem falar um pouquinho também. Então, pessoal, o poder do QRT é esse. Né? É o poder de carregar uma família toda para a psicologia, é o poder de fazer as pessoas abandonarem empregos públicos que elas não estão felizes para fazer o que elas querem. É o poder de fazer com que as pessoas possam viver de maneira digna, né? Possam viver de maneira digna. E é o poder de realmente você ser bom para você e ser bom para o seu paciente. Então, assim, você vai ajudar sim o seu paciente, você vai se sentir muito mais seguro para poder atender também, ok? Então, você vai se sentir bem mais seguro para poder atender, porque você vai se adequar ao seu paciente e você vai crescer profissionalmente também. Então, esse é o poder do QRT. Pessoal, não pergunte, eu costumo dizer o seguinte, não acreditem em mim. Eu não quero que vocês acreditem em mim, não. Eu quero que vocês perguntem aos alunos. Vá atrás dos alunos, a gente dá o nome aqui de vários, e escute deles, porque se um Ramon entra aqui espontaneamente, né, para poder falar do QRT, do jeito que ele falou, é porque deve ter ajudado muito o Ramon, entendeu? Deve ter sido realmente muito importante, muito relevante para Ramon. Então, pessoal, é isso. Isso é o QRT, tá? Ele é um curso que ele acontece online, tem aulas gravadas, tem aulas ao vivo. A gente tem aula toda quarta, tem uma aula no sábado e depois disso, toda quarta-feira a gente tem aula. Nesse momento a gente vai ter tira dúvidas. Nesse momento a gente vai ter simulações de caso clínico. Vocês vão me atender. Eu serei o paciente de vocês, né? Obviamente a gente começa com uma resistência um pouquinho mais light e a gente vai aumentando essa resistência gradualmente. Então, estão pegando pacientes um pouco mais resistentes com o passar do tempo, até chegar realmente casos que são bem resistentes. Então, vocês vão me atender, ok? A gente instrui sobre o desenvolvimento profissional de vocês, a gente instrui sobre o desenvolvimento profissional, como é que vocês vão crescer, a gente ensina como se conectar, não é captar, pessoal. Captar quem faz é telemarketing. A gente se conecta com o paciente, certo? Por que a gente se conecta com o paciente? Porque você vai falar uma coisa que vai tocar no sentimento do seu paciente. Quando você consegue tocar no sentimento do seu paciente, ele vai parar para te escutar. É aquele cara que está à toa assim, e ele para e te ouve. Epa, peraí, né? Cláudio, clica no link da bio, entra aqui, vem para cá, escutar a gente. E aí, o pessoal que está no Instagram, clica aí no link da bio, tá? A gente está tendo a aula aqui ao vivo, no Meet. É só clicar e vir para cá. Então, pessoal, a gente oferece isso, né? Eu até me perdi agora, falar com o pessoal do Instagram, perdi o fio da meada. Mas a gente tenta oferecer para vocês segurança e esse crescimento. Tá bom? Onde é que eu estava, Stefano? Me lembra aí. Eu fui olhar o Instagram também agora e me perdi. Você falou que tem as aulas ao vivo, né? A primeira no sim, sábado. verdade. Na primeira aula, a gente instrui sobre desenvolvimento profissional. Stefano é o nosso mago aqui da rede social. Ele que ensina, ele que prepara tudo, ele também vai dar uma aula para vocês. E vocês vão fazer atendimentos, como eu disse, vão aprender a lidar com casos desafiadores, tá? Então, a lógica é essa, pessoal, poder crescer profissionalmente, independente do meio que você quer, e se vai ser no online, se vai ser no presencial, né, no contato com pessoas, ok? E vão sentir segurança no atendimento. Deixa eu ver só aqui o comentário de Fernanda. Paulo, nossas informações nos motivam, principalmente para quem está começando como eu. Isso que eu quero, sou funcionária pública também, meu sonho é viver da psicologia. Vamos embora, Maria. Eu estava falando sobre tocar o paciente com as palavras. Isso, sim, verdade. O que eu estava falando é que a partir do momento que a gente começa a falar, o paciente ele para. Então ele está à toa,
certo? Ele está, sei lá, vendo qualquer coisa, e de repente você fala alguma coisa que ele para te escutar. Ele para te escutar e ele diz assim, poxa, isso aqui eu tô passando por isso aqui tem a ver comigo. E nesse momento que ele para te escutar, no momento que ele faz isso, né, ele começa a engajar, a gente chama isso de pontos de contato. Ele vai ver você uma vez, vai ver duas, vai ver três, vai ver quatro, na quinta ele está te curtindo, na sexta ele está falando com você no direct, na sétima ele te procura para poder fazer atendimento psicológico, certo? Então, assim, a gente vai ensinar como fazer esses pontos de contato. Sábado agora eu já ensino como é que a gente pode estar fazendo. Eu vou dar 13 opções de pontos de contato, das mais simples até as mais complexas para vocês, certo? Eu vou dar 13 pontos, 13 formas de como vocês fazerem pontos de contato com os seus pacientes. Ok, pessoal? Então, vou ensinar um pouquinho disso para vocês. Bom, deixa eu responder perguntas. Se eu começar a falar do QRT, eu não paro, porque eu sou tão envolvido, que eu passo a noite todinha aqui. Por isso que as aulas acabam de 11h30 da noite, porque eu começo a falar e não consigo mais parar, né? De tão envolvido que eu tô. Bom, vamos lá. Alguns alunos que já estão no grupo da turma 7 do QRT, eles me fizeram algumas perguntas hoje e eu vou responder para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quero a sua opinião sobre o contato terapêutico. Sinto que em 2 ou 3 pacientes deixei muito aberto sobre o contrato terapêutico. Sinto que em 2 ou 3 pacientes deixei muito aberto, tipo, sendo bonzinho. Agora sinto necessidade de reformular esse contrato. É pertinente trazer isso para o paciente? Ou você acredita que resultará em quebra de vínculo? Olha só, realmente, a gente precisa fazer o contrato no primeiro momento com o paciente. Tem psicólogos que fazem de maneira verbal, tem psicólogos que fazem contrato escrito. Na minha experiência, tá? Toda a vida que eu fiz contrato escrito, e fui eu que fiz, não a minha recepcionista, o resultado foi muito melhor. Ficará, Shirley. Ficará gravada, tá? A aula vai ser às 4h30 da tarde. Eu já boto de 4h30 da tarde, porque quem tem curso quase sempre pode participar. Ok? Então, vai ser no finzinho da tarde. Então, quase sempre, quando a gente faz o contrato escrito, o resultado é melhor. Então, a pessoa, para desmarcar, ela fica ali, né, cheia de perna, tal, já pede uma remarcação para a semana, então acontece coisas do tipo. No caso específico que a gente está falando aqui, que o contrato ele não foi feito, existe uma forma de você lidar com isso, certo? Que é você falar sobre a importância do engajamento no processo. Então, você pode falar o seguinte, olha, terapia, ele é um tratamento. Ele é um tratamento. Então, assim, como todo tratamento, eu preciso de frequência. Eu preciso que você venha rotineiramente, não é vir uma vez, né? Você não vem aqui uma vez falar. A gente precisa de uma sequência, de uma manutenção dessa condição. Se você vier uma vez, a gente perde com esse processo. Agora, se você vier de maneira frequente, aí você vai ver que realmente a terapia ela tem muito mais efeito na sua vida. Ok? Então, para você, se você não fez o contrato, uma maneira que você tem de poder engajar a pessoa é assim. Então, você pode fazer nesse formato, que aí a pessoa ela tem a tendência a vir um pouco mais. E aí tem uma frase que eu digo muito, olha, terapia tem dois agentes, né? Tem o terapeuta e tem o paciente. Eu preciso fazer meus 50% e você os seus 50%. Então, é uma maneira bacana que você tem de fazer sem quebrar o vínculo, sem cobrar, né, fortemente e quebrar o vínculo. Então, se você dizendo assim, você consegue puxar o paciente e aí você coloca a responsabilidade para ele. Geralmente, quando o paciente não se engaja tanto, o efeito da terapia não é exatamente o mesmo. Para você que está fazendo um investimento financeiro, é interessante que você venha realmente com a frequência combinada. Faz sentido, pessoal? Isso é uma boa maneira, né? Diga Marilene. Ah, Marilene saiu. Você queria falar. Então, é uma maneira que a gente tem de poder falar. Gerson quer fazer pergunta? Está com a mão levantada? Oi, boa noite. Oi, Bruno. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, agora estou. Tudo bem? Oi, eu quero muito fazer o curso, ainda não participando, mas quero muito fazer. Se não for nessa turma, vai ser na próxima, porque para mim só daria certo se fosse o parcelamento, porque eu não tenho cartão de crédito. Certo. A gente está vendo todas as possibilidades viáveis, Eu certo? falei Agora, que eu falasse com você. pronto, a gente está vendo, porque assim, quem faz a liberação é a instituição financeira, então a gente fica dependendo deles. E geralmente eles vão liberando, eles vão fazendo a liberação de itens que eles têm mais segurança.
né? Então, assim, o cartão de crédito para eles gera uma segurança muito grande, eles liberam logo. E aí a gente fica fazendo a tentativa das outras formas. À medida que a gente vê que eles estão liberando, a gente vai entrando em contato com as pessoas que mencionaram isso. Certo? Agora, a gente não tem garantias que eles vão liberar. Já aconteceu de liberar e já aconteceu de não liberar. Tá bom? Tá Aí bom, a gente vai informando à medida que eles forem entrando em contato com a gente. Ok? tá certo. Segunda pergunta. Paciente falta e não diz o motivo. Não gosta de ficar insistindo ou falando muito para remarcar. Acho isso incômodo. Como proceder? Pessoal, olha só. A mesma coisa. Se você estabelecer o contrato... Como é que funciona comigo? Eu tenho 3 ações diante de falta de paciente. Se o paciente, se eu fiz o contrato com ele, eu faço valer o contrato. Certo? Eu faço valer o contrato. Então, assim, geralmente a minha solicitação é aviso com 24 horas. Nesse intervalo de 24 horas, se acontecer alguma urgência, eu posso remarcar a sessão, ok? Faltou, vai ter que arcar com a sessão. Os pacientes, eu nem ligo para eles. Quando eles faltam, eles já sabem que tem que pagar. Então, como o contrato é bem estabelecido, eu aviso, eu digo, ó, realmente falta. Eu explico assim, esse horário ele é seu horário. Então, quando você falta, eu não tenho como fazer o uso do horário. Exatamente por isso que a gente precisa, que a gente cobra quando há uma falta, porque é seu horário, ok? Então, se você precisar, por qualquer motivo, a gente pode fazer uma remarcação, a gente pode remarcar. Tá? Uma necessidade, a gente entende que urgências existem, a gente pode fazer a marcação, mas falta, a gente vai cobrar, certo? Agora, se a remarcação for frequente, tá tendo muita remarcação, eu vou trazer isso para o processo terapêutico. Eu vou dizer, olha, a gente está tendo aqui uma remarcação frequente, é interessante a gente entender por quê. Por que está tendo tanta remarcação? Sessão. Aí eu converso com ele sobre isso. Vamos dizer que eu não tenha feito o contrato terapêutico. Eu vou adotar a postura que eu comentei agora há pouco com vocês. Certo? Então a postura vai ser conversar com ele sobre a importância dele ter manutenção na terapia. Né? Que isso é um tratamento, e como todo tratamento, ele precisa de uma continuidade. Se ele falta, ele perde o fio da meada. É como musculação. Se você deixa de 1 semana, na semana, você não acha que vai depois de 15 dias e vai ter o mesmo resultado. Você não vai ter nunca. Então, eu até brinco muito dizendo que o nosso cérebro é um músculo, do mesmo jeito. Ele funciona como um músculo. Então, se eu não tenho exatamente o mesmo esforço, ele vai simplesmente atrofiar. Né? Então, no processo terapêutico, eu preciso dessa continuidade para poder as coisas continuarem acontecendo. Tá? Também faz sentido para vocês? Essa lógica? Tá bom? E geralmente os pacientes aceitam. Não tenho muito problema para aceitar. Eu só realmente aceito assim, faltar e não cobrar quando é uma coisa assim extraordinária. Aconteceu uma vez, o paciente estava vindo para o consultório e bateu o carro. Aí, realmente, eu não ia cobrar do paciente numa situação como essa. Né? Então, um carro batido, realmente, ele estava totalmente possibilitado de chegar. Não tinha o que fazer. Elaine, pode falar. Diego, deixa eu só te fazer uma pergunta. O que você acha, assim, de vamos dizer assim, um pacote terapêutico, que é o que eu geralmente faço com os meus pacientes? O que eu faço? Eu cobro essas sessões mensalmente. Então, na primeira sessão, eles já me pagam o mês inteiro, né? Aí terminou o mês, eles me pagam no próximo mês. Porque, assim, tinha muito calote, né? Essa questão também, faltei, vou ter que repor, aí ficava uma choradeira. E aí, às vezes, a gente abre uma exceção e tal. Eu falei, a partir de agora eu vou cobrar só mensal. E, por enquanto, é o que eu estou fazendo. Com os poucos pacientes que eu tenho, eu cobro mensalmente. Assim, ele gera uma vantagem, existe uma vantagem e uma desvantagem. Esse formato, ele gera uma resistênciazinha inicial. Porque quando você cogita a possibilidade de ter que pagar 4 sessões de imediato, isso, obviamente, que existe uma relativa resistência. Certo? Em contrapartida, te gera uma segurança. Então, você, psicóloga, fica mais segura com essa condição. De todos, o que eu gosto mais é pagamento por sessão. Atendeu, pagou. Regras claras com o paciente e pagamento por sessão. Eu gosto muito do pagamento por sessão, porque ele ele veio, né, vai pagar, faltou, vai pagar. Então, assim, a condição para mim, a condição com esse perfil de paciente, a pior é realmente o pagamento posterior. Porque realmente a gente tem um problema. Agora, se o contrato está muito bem estabelecido, nem assim costuma ter dor de cabeça, não. O grande detalhe é o contrato. Se o contrato é bem feito com o seu paciente, as regras são claras e pontuadas, né, não é feito assim,
entrega o papel e deixa para lá, e deixa ele ler, então realmente fica muito mais fácil. O que é que eu faço? Às vezes eu leio com o paciente. Eu digo, pessoal, eu vou ter um contratozinho aqui, eu vou ler aqui com você o contrato e eu vou e leio com o meu paciente. Aí fica muito mais fácil ele cumprir as regras, porque assim, teve na verdade 2 acordos. Teve o acordo escrito e ainda teve o acordo social ali, porque você leu e geralmente você pede a confirmação do paciente. Ó, isso aqui é assim, assim, assado, ok? Ele diz ok. Então ele confirmou que tudo bem para ele. Tá? Pergunta 3, que fizeram porque eu falei lá nas aulas, o que é um esquema? O pessoal da psicanálise, esquema, foi Viviane, né? É o correlato de inconsciente, tá? Eu vou dizer assim, Viviane, que eu acho que fica um pouco mais fácil de ter uma compreensão para quem é de outra abordagem. A TCC, que é a minha abordagem, pessoal, eu esqueci de dizer o asterisco, vou falar, antes de falar de esquema. Eu digo que sou TCCista, mas esse asterisco é porque eu acredito muito no integracionismo. O que é o integracionismo? É a compreensão que eu mesmo sendo de outra abordagem, eu tenho teóricos que não são da minha abordagem que fizeram contribuições muito importantes. Eu sou TCC porque eu tenho uma história com a TCC. Não é porque a TCC é melhor que a psicanálise ou melhor que a Gestalt. É porque eu tenho uma história com ela. Certo? Mas eu sei que Freud teve contribuições importantíssimas. Eu sei que Max Wertheimer teve contribuições importantíssimas, que Albert Ellis teve contribuições muito importantes, que o Winnicott teve contribuições muito importantes também. Algumas informações dessas vão se manter no decorrer do tempo, outras elas vão passar, independente da abordagem. Isso na TCC, né, muita coisa que Beck falou em 1960 já está deixando de ser usada. A coisa já está sendo modificada. Então, o integracionismo é essa compreensão, é esse respeito, acima de tudo, pela outra abordagem. Entendeu? E, sim, a compreensão que aquela informação da outra abordagem ela pode ser importante e interessante para mim também. Então, isso é integracionismo. Eu tenho aluno com tese de mestrado, com dissertação de mestrado em integracionismo. Eu orientei já trabalho em integracionismo. Então, não é uma coisa que eu estou falando da boca para fora. Né? Eu tenho aluno meu, com dissertação de mestrado, que o tema foi integracionismo na psicologia. Então, existe uma coisa chamada as ondas da psicoterapia. Tá? Olha só, Marilene está falando já que que já fala em integracionismo também, né? Existem as ondas da psicoterapia, pessoal. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda. A quarta onda agora, que vem se fortalecendo, é justamente integracionismo, é essa compreensão. Aí tem a terapia cognitivo baseada em processos, tem terapia, no caso, estou falando das terapias cognitivas, que é a leitura que eu tenho feito, né? Tem terapia cognitiva da recuperação também, e eles falam de autores de outras abordagens, entendeu? Tem resistência terapêutica, que é o tema que eu estou falando, ele fala de autores de outras abordagens também. Então, a gente vai falar de vários autores de outras abordagens. Então, a coisa não se perde, não se perde dessa forma, né? Assim, não é minha abordagem, então eu não leio sobre o assunto, eu não tenho nenhum vínculo sobre o assunto. Então, isso não existe. Tá bom? Então, o esquema, ele é como se fosse mais ou menos o correlato de um processo inconsciente. Ele é uma estrutura psicológica que ele te guia. É aquela memória de que você é solitário, é aquela memória de que você é incompetente ou incapaz, é aquele processo, aquela frasezinha na sua cabeça que diz que você não vai conseguir, que diz que você é fraco. Isso é um esquema, mas ele se manifesta de muitas maneiras. Se manifesta como uma memória, como um pensamento, como uma percepção, ok? E ele vai te guiar, ele vai te orientar. Então, o esquema, ele gera carga emocional. Eu não sei se vocês sabem que eu sou vidente também. E eu tenho uma capacidade de ler mentes. Por que está todo mundo rindo de mim? O que foi, Stefano? Foi que eu falei de errado? Vocês estão rindo porque vocês não acreditam em mim, porque não tem carga emocional. E se eu falar que um avião vai cair agora na casa de vocês, vocês não saem correndo. Porque vocês não acreditam. Tá? Agora, se um professor de psicologia disser para cada um de vocês assim, algo do tipo, olha, desista da psicologia, você não leva jeito para a psicologia. A chance de você acreditar e ficar mal é muito alta, porque vai ter carga emocional, você dá credibilidade à minha palavra. E aí vai ter carga emocional. Aí. E você faz a mesma coisa com a sua cabeça, às vezes. Você pega
tem alguns pensamentozinhos, algumas memórias na sua cabeça que você dá carga emocional, mesmo que ele não seja o que a gente chama de funcional. Ele não tem uma função clara para você, ele não te ajuda na sua vida, mas você se envolve com isso, entendeu? Você está envolvida com aquela memória, gera emoção, e aí ela vai gerar uma ação em você, vai gerar um comportamento, ou de fuga, você vai se afastar daquela condição, ou de hipercompensação, você vai, né, se eu acho que eu sou burro, então eu vou estudar o máximo possível para poder eu não ser considerado uma pessoa burra, e assim por diante. Então, isso é a carga emocional, tá bom? Então, o esquema é essa estrutura psicológica, eu costumo chamar do comandante, tá? E o nosso corpo são os soldados. E aí, o soldado só segue e guia. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver mais aqui as outras perguntas. Ficou claro, Viviane, o que é um esquema? Ficou claro para você? Ficou claro. E eu só queria entender um pouquinho. Quando tu falasse na aula sobre David Burns, que fala sobre o suprir da necessidade do paciente, aonde que o esquema que eu posso entender aí suprir essa necessidade? Olha Ou só, eu estou falando bobagem? Não. Eu falo isso mesmo. Tá? Todos nós temos necessidades, a gente se guia pelas nossas necessidades. A gente tem resistência terapêutica quando a necessidade nossa ela não vai ser atendida. A gente tem necessidade de muitas ordens. Isso aí quem fala não é só do David Burns. O Jeffrey Young fala isso também, a terapia de esquema, que é do esquema, né, que eu acabei de citar. Então, todos nós nos guiamos por necessidades. Eu tenho fome, vou comer. Eu estou com vontade de receber carinho, eu vou paquerar. Eu estou com vontade de me autoafirmar, eu vou teimar. Então, a gente vai sendo guiado pelas necessidades. A resistência surge daí. E o esquema, ele é quem vai ativar essa necessidade. Como eu disse, aquela coisa da carga emocional, certo? Então, assim, se eu me acho incompetente, eu tenho necessidade de me sentir competente. Eu preciso me sentir competente. E aí eu crio estratégias para isso. Eu vou ficar dizendo o tempo todo, sou a pessoa que vou chegar para você e vou contar, Viviane, olha, você sabia que eu fui o professor que recebeu a medalha lá na minha faculdade? Olha, eu fui considerado um dos melhores professores da minha faculdade, viu? Ó, eu tô respondendo uma necessidade pessoal, por exemplo. E aí eu vou me guiando pela minha necessidade. Minha necessidade, ela vai tomando conta de mim, entendeu? Então, ela me guia. Então, o esquema de eu sou incompetente, faz com que eu tenha essas ações. São ação hipercompensatória, faz com que eu tenha essas ações e eu vou me guiar por essa. Faz sentido para você? E eu nem me dou conta, Viviane. Eu nem sei que estou sendo influenciado por esse padrão esquemático. Entendeu? Nem sei disso. Então, por isso que eu faço esse correlato com o processo inconsciente. E na TCC existe inconsciente, pessoal, diferente do que vocês escutaram na faculdade, né? Boa parte de vocês supõem que escutaram que Beck não falava inconsciente ou não trabalhava com essa lógica, não acreditava nessa lógica. Eu tenho livros de Beck falando de inconsciente. Tá bom? E eu vou colocar capítulos desse livro para vocês. Também. Giovanni, comecei os atendimentos na clínica há 3 semanas, estou atendendo em convênios. Como devo elaborar um contrato, por favor? Olha, pessoal, quem tiver no grupo do QRT7 ou no grupo VIP, quem tiver em um dos dois, eu vou mandar o contrato hoje à noite para vocês. Hoje à noite eu vou mandar o meu contrato terapêutico para vocês. Ok? Então, quem não está no grupo VIP, entra no grupo VIP. Stefano, bota o link aí, por gentileza. Tá? Para todo mundo entrar no grupo VIP, que eu vou mandar o contrato lá. Ok? Vou mandar contrato terapêutico, vou mandar literatura, eu vou mandar artigo científico para vocês, falando um pouquinho, e traz um pouquinho tudo isso que eu estou falando. Tá bom? Pessoal que está aqui no Instagram, clica aí no link da bio, vem assistir aqui no Meet, que aí você recebe muito mais informações, tá bom? Você escuta muito mais coisa, recebe muito mais informações, então vem assistir aqui com a gente. Mais uma pergunta, vamos lá. Como elaborar um bom contrato? Bom, eu vou mandar já o contrato. Pessoal, o bom contrato ele tem que ser bom para você e para o paciente. Certo? Basicamente. Então, assim, o bom contrato, ele faz com que o paciente consiga seguir as regras, ele mostra quais são as penalidades que existem caso haja um descumprimento de contrato, certo?
E, assim, ele também não pode ser muito preso, não, ele não pode ser muito amarrado, não, porque, como sempre, gera resistência, tá? Então, ele tem que ser um contrato, tem que ser bom para ambas as partes, mas eu vou mandar para vocês. 5. Pergunta de Leide. Assisti 2 das aulas que estão disponíveis na plataforma e até tive uma boa compreensão sobre os axiomas. A abordagem alternadora da minha prática é a psicanálise. Fico pensando em como irei utilizar tudo isso que estamos aprendendo na minha prática clínica. Pessoal, olha só. A psicologia está evoluindo. O conceito de abordagem, vamos imaginar o mundo em 1895, 1913, tá? 1920. A gente não tinha internet, tá bom? E as pessoas, não necessariamente, elas tinham contato, conheciam umas às outras. Deixa eu contar eu vou contar uma história já sobre isso. Então, assim, Freud, ele criou a psicanálise na Áustria, né? O Watson criou o behaviorismo nos Estados Unidos. Lazarus criou a terapia comportamental na África do Sul. Beck criou a TCC na Pensilvânia. Ellis criou a terapia racional emotiva, em Nova York, ok? A abordagem é uma forma de pensar. A abordagem, na verdade, é uma estratégia. É uma linha de raciocínio. Aí a gente vai falar de epistemologia, vai falar... Eu não vou entrar muito nessas questões, mas, na verdade, se você for parar para pensar, cada um, e Lacan também, cada um desenvolveu uma estratégia de como lidar com o paciente. Ele acredita nisso. O que a gente faz hoje? A gente tira esse contexto, a gente perde o contexto. E aí a gente diz assim, não, o Watson não presta, Freud presta. Então, Freud não presta e Beck presta. Eu tenho certeza que boa parte dos estudantes de psicologia odeiam Skinner. Odeiam Skinner. Olímpia concordou que odeia Skinner. Você odeia Skinner, Olímpia? Ou não? Olímpia, só um pouquinho. Olímpia, deixa eu contar a história de Skinner. Skinner era um dos caras mais legais que passou pela psicologia. Ele era tão humano quanto o Rogers, por incrível que pareça. Skinner, para começar, ele não é psicólogo. Vocês sabiam disso? Sabia, Egli? Skinner, ele não é psicólogo. Skinner é formado em letras. Skinner, ele fez a faculdade de letras, mas Skinner tem um problema. O cara para escrever ruim. Mas, rapaz, Skinner escreve mal demais. Você em condições normais, se você não tiver com muita vontade, você não passa do 3º capítulo de Ciência e Comportamento Humano, de tão ruim que é o livro. E Skinner, como escritor, ele era péssimo. E ele escreveu 2 obras literárias que não vendeu nada. E ele entrou em processo depressivo. E ele passou 2 anos trancado. Skinner é aquele cara bucólico da fazenda, sabe a fazenda do super-homem? Ele era aquele cara que ficava na fazenda escrevendo. E aí ele entrou em processo depressivo. Né? O pessoal tá cortando o áudio para vocês? Ou não? Tá não. E Skinner, ele era depressivo. E aí ele foi num psiquiatra. E o psiquiatra disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, você está parado há muito tempo, vamos fazer alguma coisa, vamos se ocupar. E aí Skinner resolveu fazer doutorado em psicologia. E aí ele começou a fazer o doutorado em psicologia, pegou a teoria do Thorndike, que era a teoria da tentativa e erro, e passou a quis desenvolver essa teoria. E aí ele criou o behaviorismo radical. Certo? Mas Skinner, ele tem, se você botar no YouTube, você vai ver que Skinner, ele é um cara bem calmo, tem várias entrevistas com Skinner. E Skinner, ele, antes de morrer, quando ele já era muito famoso, ele resolveu escrever de novo, e ele escreveu o Oden Two. Né? O Oden Two é uma literatura onde ele tenta mostrar o mundo maravilhoso do reforço positivo. Diferente do que todo mundo imagina, Skinner, ele não acreditava na punição. Ele achava que a punição não mudava as pessoas, não ajudava as pessoas. O que muda as pessoas é o reforço positivo, e se você precisa diminuir frequência de comportamento, você usa de extinção. Certo? Então, quando você escuta o contexto da coisa, a história é totalmente diferente. O Watson foi aquele cara que disse que me deu uma dúzia de crianças e um ambiente determinado por mim, que eu transformo elas no que eu quiser. Frase terrível, essa de Watson. Concordam? Concorda, Viviane? Horrível. Agora deixa eu contar a história da frase. Tá? Porque a gente escuta a frase e a gente acha a frase ruim. O Watson, ele viveu durante
o darwinismo social americano, de um sociólogo chamado Spencer. E o Watson, o darwinismo social diz o seguinte: você é pobre, você tem uma herança genética ruim. Amigo, você é pobre pro resto da vida. Entendeu? Agora, se você é rico, porque você tem uma herança genética boa. Se você botar no Google agora, nesse momento, se você botar competição por herança genética 1920, vai aparecer um monte. As pessoas disputavam quem eram os mais bonitos, eles faziam medição de nariz, dos olhos, cabeça, cor de cabelo, para ver quem tinha os melhores genes. Quem ouviu falar nisso, esse processo eugênico que aconteceu nos Estados Unidos? Ninguém. Quem foi o Watson? O Watson, ele era o faxineiro da faculdade, que se tornou técnico de laboratório, que se tornou professor de psicologia, que se tornou uma das maiores referências da psicologia, que se tornou o criador do behaviorismo. E aí ele pensou: rapaz, olha só, o ambiente me mudou. O ambiente fez com que eu, que era faxineiro, me tornasse o maior nome da psicologia da minha época. Então, concluiu o Watson: me dê uma dúzia de crianças em um ambiente determinado por mim, contrapondo o processo eugênico americano, que eu transformo elas no que eu quiser. Ou seja, qualquer um tem chance de crescer. Aí a frase fica legal, não fica assim, Viviane? Aí a frase já tem outra conotação. Já é outra história. Concorda, Elaine? Faz sentido? Né? Então, e na psicologia, pessoal, infelizmente, nas faculdades, as coisas são contadas descontextualizadas. Quem ouviu essas histórias, levanta aí a mão. Bota um eu aí, quem já ouviu essa história. Antes. Elaine tinha ouvido, só Elaine. Elaine foi a única pessoa que tinha ouvido essa história. Né? Não é, Renato? Curioso, né? Olha como o contexto muda totalmente a lógica da coisa. Isso vale para Freud, isso vale para Albert Ellis, isso vale para Beck. Tá? Infelizmente, na psicologia, a gente tira o contexto das coisas. Freud, coitado, foi o cara que criou a neuropsicologia. Aí foi submeter existia como se fosse antigamente uma grande banca de catedráticos acadêmicos, né, que diziam se aquela teoria era válida ou não era. Ele criou a primeira neuropsicologia do mundo, Freud. Entendeu? E aí, quando ele submeteu, riram da cara dele. Disseram que não tinha nada a ver neurônio com mente. Aí Freud jogou fora aquilo ali e criou a psicanálise. Aí submeteu de novo. Aí os caras riram de novo dele. Aí Freud disse: meu amigo, não quero nem saber. Agora eu vou tocar esse negócio. Agora eu vou botar isso para frente. Certo? Então, assim, cada um tem um porquê. Cada um tem um contexto. Que geralmente ele se perde. Quando a gente vê nos livros, quando a gente vê na boca dos professores, eles são perdidos. Tá bom? Então, pessoal, olha, respondendo agora a pergunta, para valer, respondendo agora a pergunta de vez, pensem em abordagens como estratégias contextualizadas, que tem ali uma configuração na história, mas que a gente pode começar a pensar na utilização delas. Então, assim, não vejam abordagens como assim: peraí, eu sou psicanalista, é um gueto, é um grupo, e eu não posso sair dela. Eu não posso fazer mais nada fora disso aqui. Isso não existe. Estratégia a gente pode usar milhares. Eu já viajei com paciente de avião. E foi a coisa mais terapêutica que eu pude fazer pelo meu paciente. Agora, em que livro está escrito que você pode viajar com o seu paciente? Meu paciente tinha medo de avião e não conseguia, e ele ia perder o emprego dele, porque ele não conseguia viajar de avião, e eu disse para ele: eu vou com você. Ele disse: você vai? Eu disse: vou. E eu usava muito com ele o estilo humorístico. E ele dizia assim: Diego, a asa está balançando. Eu dizia: graças a Deus. E ele dizia: por quê? Eu dizia: porque o ferro ele precisa de flexibilidade. Se ele for duro, ele quebra. Graças a Deus que está balançando. Ele dizia: Diego, o barulho do motor está diminuindo. Eu falava: graças a Deus. Ele dizia: por quê? Eu dizia: porque agora ele vai economizar combustível, vai fazer voo cruzeiro para poder chegar lá no outro lugar. E assim eu fui brincando com ele. E ele voltou sozinho. E desde então, essa pessoa anda de avião. Mas não tem canto nenhum dizendo que você pode andar com seu paciente de avião. Pelo contrário, se for perguntar para qualquer profissional, vai dizer que não pode.
Mas foi terapêutico para ele? Pessoal, pareceu terapêutico para vocês? Né? Essa é a lógica que a gente defende. É terapêutico. Você consegue ver uma ação terapêutica, você pode executar. Tá bom? Então, menos abordagem e mais estratégia. Você não vai deixar de ser psicanalista, mas pense com a cabeça de quem quer ajudar aquela pessoa, quem quer fazer a diferença para ela. É um pouquinho por aí. Entender um pouco mais sobre o código de ética da profissão, no que diz respeito à divulgação de serviço. Há pouco de senso comum de que tudo é proibido. Olha só, eu vou falar rapidamente, não é muita lógica, mas eu vou trazer rapidamente isso. Não é proibido, pessoal, você fazer divulgação do seu trabalho, tá? O pessoal não está cortando, né? Bruna, pelo menos aqui não está cortando, deve ser a conexão, tá? Talvez só mudar a posição não ajuda. Deixa eu ver qual foi a pergunta que eu até esqueci. O código de ética, tá? Então, pessoal, não é proibido fazer divulgação do seu trabalho. O que é proibido? É proibido fazer propaganda desleal. É proibido, assim, não é proibido. O CRP recentemente desrecomendou que você, se um paciente seu, por exemplo, botar uma fotografia sua, né, dizendo, agradecendo, que você não reposte. Mas proibir ele não proibiu. Você só não pode botar o nome da pessoa, mas você pode fazer isso. Então, assim, você pode fazer propaganda, você pode dizer com que você trabalha, certo? Você pode divulgar como você quer ajudar as pessoas, principalmente. O que eu defendo mais é que você divulgue como você quer ajudar as pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo do ciclo social de vocês sabem, não é que você é psicólogo, não, é como você ajuda as pessoas. As pessoas sabem como você ajuda? Se não souber, vocês estão perdendo pacientes. Só no seu ciclo social, só nas pessoas que você convive. Se elas não sabem como você se propõe a ajudar as pessoas, vocês estão perdendo pacientes. Sempre tem um amigo que está precisando da sua ajuda ali, e infelizmente, como elas não sabem como você trabalha, tá? Elas não vão encaminhar para você. Então, divulga para todo mundo, avisa para todo mundo, não avisa que você é psicólogo não, porque ninguém sabe direito o que é que psicólogo faz. Avisa como você ajuda as pessoas. É aí onde está a grande questão. Tá? Stefano tá me olhando com cara feia, vocês já notaram? Que eu tô falando muito. Ei, não, é porque é que são 2 horas da manhã, mas pode tocar aí, meu amigo. Aí a gente começou cedo, que era pra, dar muito Tá bom. tempo pra Não, mas não, mas eu conheço já, ele tá olhando assim porque ele tá achando que eu tô falando demais. Vai me dar um carão já quando acabar digo aqui. mais, viu? Quando acabar aqui, eu vou continuar, pessoal. Principalmente o pessoal que entrou no VIP, eu vou continuar. Precisar de alguma assistência, eu vou estar aqui, tá? Para conversar com vocês. Pessoal, como estabelecer um bom vínculo? Olha, essa pergunta é muito complexa, tá? E são as primeiras aulas do QRT. Eu vou definir em 2 palavras: conexão e não gerar reatância. Se você aprende a se conectar e você aprende a não gerar reatância, o vínculo vai estabelecer e o paciente vai continuar com você, tá? Mas isso é uma aula, é uma grande aula para poder a gente conseguir entender como não gerar reatância, tá bom? Então, realmente precisa ser dentro do QRT para poder vocês conseguirem ter uma compreensão maior. É uma aula bem, bem longa. Sou recém-formado, aguardando somente o CRP. Depois que recebeu o mesmo, qual o primeiro passo para atuar na clínica? Exatamente aquilo que eu falei, divulgar para todo mundo o que você faz e como você ajuda as pessoas. Pessoal, meu pai, quando eu estava para me formar, meu pai chegou para mim e disse assim, Diego, se eu quiser um psicólogo, como é que eu faço para procurar um psicólogo? Eu disse, não, você tem um problema psicológico, aí você vai procurar um psicólogo, ponto. Ele disse, mas como é que eu sei que aquele psicólogo me ajuda? Aí eu parei e pensei, disse, rapaz, meu pai tem razão. Não precisa dizer que é psicólogo, não diz muita coisa, não. Então, assim, quem fala cada vez mais como você consegue ajudar as pessoas conseguem se sobressair. Porque dizer que eu ajudo casais, está muito claro. Problemas conjugais, está muito claro. Eu tenho um problema conjugal, então fulano pode me ajudar. Certo? Se eu digo que eu ajudo crianças que têm dificuldades escolares, está claro demais também. Então, meu filho tem dificuldade escolar, é aquela psicóloga ali que vai me ajudar. Então, falar como você quer ajudar as pessoas, falar como você pode resolver a vida da pessoa, pode resolver não, como você pode realmente, como você se propõe a ajudar a pessoa, faz muito mais sentido para elas, tá bom?
Então, é uma das lógicas que a gente adota. Vamos lá. 9, um dos meus clientes... Peraí, na verdade é 10, né? Essa é uma dúvida de muito tempo que tenho. Como manter o paciente engajado com a evolução do terapeuta? Na verdade, eu acabei já respondendo. O que percebo é que quando estão melhorando, eles acham que não precisam mais da terapia e abandonam. Olha só, tem uma frase que todo paciente meu, quando começa a sentir melhor e está saindo, tem uma frase que eu digo para eles, que é o seguinte: se sentir melhor e melhorar são duas coisas diferentes. Nem todo mundo que se sente melhor, de fato, melhorou. E nem todo mundo que melhorou se sente melhor, se sente tão bem, tá? Então, essa frase faz com que os pacientes dêem uma pensadinha se de fato eles estão melhores. E aí o que é que eu pergunto? Eu pego aquela condição que geralmente ela é mais complicada para o paciente, eu digo: se aquela condição aparecer de novo na sua vida, você vai conseguir lidar com ela? Se ele disser que sim, ok, ele melhorou. Se ele disser que não sei, então ele só está se sentindo melhor. Então a minha proposta para esse paciente é que ele continue no processo. Tá ok? Faz sentido para vocês? Isso aí? Questões relativas, né, que apareceram em função do entrar no QRT e tudo mais. Estou desempregada. Pessoal, olha, é justamente quem está numa situação difícil que, se possível, claro, deveria entrar no QRT. Porque é essa pessoa que talvez mais se beneficie, é essa pessoa que mais pode realmente tirar frutos do QRT, né? De conseguir uma renda, de começar realmente a ter um engajamento interessante aí dos seus pacientes, entendeu? De começar a chegar a paciente. Então, você tem que conseguir duas coisas. Primeiro, você tem que anunciar para todo mundo, e depois você tem que conseguir a confiança das pessoas. Pessoal, olha, você só interage, você só se envolve, né, com o que você confia. Então, você tem que gerar confiança. E a gente vai falar bastante sobre confiança na primeira aula também. Então, se você está desempregado, pessoal, é justamente você que tem que fazer o QRT, certo? Então, o resultado do QRT, ele é muito bacana. O crescimento das pessoas no QRT, ele é muito bacana. Eu não fiz entrevista com 1 ou 2 psicólogos, não. Eu fiz entrevista com 15. Com psicanalista, né? Otávio deu entrevista para mim, ele é psicanalista. Com pessoas que saíram da organizacional, pessoas que apostaram realmente que o QRT podia fazer uma diferença na vida delas, e fez, como o caso de Ramon, que tinha 2 pacientes quando chegou no QRT. Ok? Então, avalie direitinho. A gente não eu garanto a vocês, e quem está no grupo pode confirmar, eu e Stefano não somos o tipo de pessoa que você vai entrar no QRT e a gente vai abandonar vocês. Esse pessoal conversa comigo até hoje. O pessoal do QRT 4, 5, 6, até hoje tiram dúvidas comigo. Até hoje. E a gente está lá para poder responder. Nem todo paciente que se sente melhor, de fato melhorou. Né? Então, nem todo mundo que diz que está melhor, de fato melhorou. Tá certo, pessoal? Bota o paciente para pensar, não bota não? Essa frase? Né? Então, ele avalia se de fato ele melhorou ou se sentiu melhor, quando a gente fala isso. Tá? Então, vamos lá. Minha renda está comprometida. Não tenho dinheiro para mais nada. Pessoal, olha, a gente conseguiu aqui, a gente está lutando cada vez mais, mas a gente conseguiu as melhores condições possíveis, né, para poder realmente você entrar. Então, era cartão de crédito, Pix, aí a gente conseguiu agora parcelamento inteligente, né? Como é parcelamento inteligente? Se você não tiver o limite do cartão de crédito, ele vai cobrar de você só a parcela. Então, vai ficar entrando só a parcela e não vai comprometer o seu limite. Então, a gente tem feito o possível e de tudo para poder oferecer realmente as melhores condições para vocês. Ok? Diego, Diga. dá só uma palavrinha em relação a isso, que tem uma modalidade nova, inclusive alguns de vocês já se beneficiaram dela, né? Principalmente o pessoal que não tem limite, ou que realmente até o limite de 100 e pouco, 169 talvez esteja extrapolando, que é um pagamento híbrido, que você pode pagar um pedaço em Pix e o outro pedaço você divide até em 12 no cartão. Aí, ou seja, aquela parcela do cartão que seria 169,
você pagando uma parcela no Pix, já não vai ser mais 169, vai ser menor. Né? Sim. Aí vai depender de quanto você vai botar no Pix. Então, já está funcionando. Eu já vi, eu acho que uns 3 ou 4 alunos dessa turma que já entraram nessa modalidade. E hoje mesmo eu consegui ajudar uma pessoa, não estou lembrando o nome dela agora. Se tiver aí, por favor, me lembre. Eu falo agora um pouco antes da live. Foi justamente isso. Pix mais cartão de crédito. Maravilha, meu amigo. Então, vamos lá. Me inscrevi em outros cursos. Preciso finalizar esses primeiro, tá? Eu sou professor universitário formalmente desde 2010, informalmente desde 2006. Eu tenho quase 20 anos de sala de aula, tá? Porque quando no mestrado eu já dava aula. Pessoal, psicólogo, toda vida que ele se forma, ele vai procurar segurança para atender. E aí ele vai fazer curso de especialização, que toda aula é um professor diferente que ele nunca viu na vida, certo? É assim que é a especialização, né? E que consegue dar ali um manejo, algum manejo, mas que se envolve muito pouco com o seu processo de crescimento. E até hoje, tudo que nós fizemos, como dá para perceber, como eu contei aqui no início da história, na verdade, nos aproximando muito com o crescimento do profissional da psicologia. Então, assim, quem está no grupo está vendo já que a gente está lá interagindo, eu estou lá respondendo, tanto que eu fiz essa live hoje por conta disso. Essa live não ia acontecer. Essa live aconteceu porque os alunos começaram a perguntar, eu pedi assim, espontaneamente para poder juntar as perguntas, e teve uma hora que eu disse, não, peraí, né, vamos fazer, na verdade, um encontro para poder eu responder as perguntas das pessoas. E aí a gente está fazendo esse encontro aqui agora, para poder realmente sanar todas as dúvidas do QRT, né, do conteúdo de resistência terapêutica e tudo mais. Então, a nossa lógica sempre é essa. Toda quarta-feira, a gente vai estar ao vivo. Vocês vão poder conversar comigo como estão conversando aqui agora. E, dia a dia, eu sempre separo um tempinho, todo dia, para poder responder as demandas que estão aparecendo ali no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Então, todo dia eu estou lá dando uma olhadinha. De manhã cedo, eu acordei de 6h30 da manhã, já dei uma olhada, já vi que tinha comentário, já respondi alguns. Aí comecei a parte da gestão da clínica, parei. Aí pedi para o pessoal colocar as perguntas lá. Aí quando foi de tarde, eu falei que ia fazer a live. Se eu não tivesse feito a live, eu estaria respondendo agora, nesse momento, as perguntas do WhatsApp. Tá bom? Então, a relação sempre é essa. E a proximidade, né, que a gente costuma ter sempre é essa aqui. Então, desculpa, acabei fugindo da pergunta. Então, assim, os outros cursos, eles oferecem isso. Aqui, eu garanto que você vai sair com conhecimento para poder ter duas coisas. Segurança para poder atender, sem medo de ser feliz, aprendendo a se livrar um pouquinho das regras, que muitas vezes a academia, o medo que a academia bota em vocês, certo? Se livrar um pouquinho disso. Então, assim, vocês vão executar uma ação como o Ramon falou aqui, super seguro, e vão sentir realmente, vão sentir que realmente tem efetividade na sua prática profissional. Então, você vai sentir que, de fato, você está ajudando ali o paciente. Então, você vai se sentir seguro para poder executar aquelas ações. E, obviamente, você vai se beneficiar disso, vai crescer profissionalmente, assim como Carla, assim como Ramon, assim como Cláudia, né? E os 300 que passaram pelo QRT e conseguiram crescer, tá bom? Então, se você está fazendo esse curso, pensa um pouquinho. As aulas, elas têm uma densidade, é um conteúdo que tem uma densidade. Hoje estava sendo comentado isso, mas eu estou perto para poder oferecer o máximo possível essa segurança. Então, vem para cá, que eu garanto que nesses 2 meses e meio de aulas ao vivo, no 1 ano que você tem para poder assistir às aulas, eu garanto a você que você vai conseguir ter um conteúdo que vai fazer a diferença na sua vida profissional, certo? E vai realmente te oferecer essas duas coisas que eu acabei de citar, tá? A maioria das pessoas que eu conheço que fez especialização saiu com título de especialista. Mas muitas vezes sem ter a menor ideia do que fazer com o título. Não sabia o que fazer com aquilo. Então, pagaram no fim das contas, sei lá, né, 5 mil reais por 5 mil reais, tá? O QRT é 1.600. Com o título que eles não têm a menor ideia do que vão fazer. Muitas vezes. Certo? Nem todo mundo. Alguns podem virar professor, outros vão para o consultório, mas sem saber exatamente o que fazer com aquilo ali, tá bom? E no QRT eu garanto a vocês, como eu disse, não acreditem em mim.
Acreditem nos alunos, conversem com eles. No QRT, pelo menos o que eu escuto dos alunos, é que eles conseguem realmente ter segurança para poder atender e conseguem crescer profissionalmente. E estou na faculdade e tenho TCC para fazer. Olha, o QRT te toma de aula, talvez aí, 4 horas semanais, certo? Dá tempo de fazer o TCC. Eu fui orientador do TCC também. TCC dá. TCC pode ficar tranquila e pode fazer que dá, tá bom? E os melhores cases que nós tivemos até hoje foram de pessoas que fizeram no último ano da faculdade. Então, o caso de Carol, o caso de Ana Raquel, o caso de Grace, né, foram pessoas que fizeram ainda na faculdade e foram alguns dos psicólogos que mais cresceram no QRT, pessoal, após o QRT, tá bom? Então, essas são as dúvidas. O vínculo é esse, a proximidade é essa aqui. Pessoal, a gente está aqui para poder ajudar o máximo que a gente puder vocês, tá certo? E eu queria fazer uma pequena demonstração de uma das técnicas que eu utilizo com os pacientes. Mas só se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, a gente encerra agora e para aqui a aula, né? Elaine está com cara de quem não está muito afim. Eu acho que eu vou encerrar. Tá, Elaine? Então vamos lá, vou fazer uma técnica que quero. Ó, Marilene, Diego foi meu orientador na faculdade, aprendi muito, né? Claro que quero. Então tá bom, pessoal. Eu vou aplicar uma técnicazinha que eu já usei aqui na última aula, mas eu quero usar ela de uma maneira diferente, tá? Que é a máquina do tempo. Então, quem assistiu a última aula está familiarizado com a máquina do tempo. Então, eu queria, como eu não vou ter agora aqui ninguém para atuar comigo, eu vou fazer com vocês diretamente, ok? Então, eu queria pedir para vocês fecharem os olhos, se encostarem da maneira que vocês puderem, o mais confortável que vocês puderem, se sentirem mais confortáveis, desliguem a câmera, deixem só o áudio, tá bom? Respirem lentamente, puxar pelo nariz, feche os olhos, solte lentamente pela boca. Continue respirando lentamente, puxar pelo nariz. Soltem lentamente pela boca. Procure sentir o contato da roupa com o corpo. Procure sentir o contato da cadeira que vocês estão sentadas com o corpo. Procure sentir o contato do ar com o corpo. Continue respirando lentamente, puxa pelo nariz. Solte lentamente pela boca. Pessoal, agora nós vamos entrar na máquina do tempo. Nós vamos fazer uma escolha para a sua vida e vamos ver como vai ficar o seu futuro a partir dessa escolha. A sua escolha vai ser continuar exatamente como está. Você não vai mudar nada na sua vida. Tudo que você faz ou deixa de fazer, você vai continuar na sua vida profissional. E a gente vai ver o futuro a partir dessa perspectiva. Pegamos a máquina do tempo e estamos indo para a semana que vem. Um dia qualquer, de quarta-feira, um dia qualquer de semana. Tenta ver o que você fez pela manhã, com quem você se ocupou de manhã. Tente imaginar bastante detalhes do que você fez pela manhã.
Procure ver o que você fez à tarde. Veja com quem você esteve, com quem se ocupou. Procure ver o que você fez à noite. Com que você está se ocupando, o que você está fazendo. Com quem você estava esse dia à noite, da semana que vem. Pegamos mais uma vez a máquina do tempo, estamos indo para daqui a um mês. Dia de semana qualquer, uma quarta-feira. Daqui a um mês. Lembre-se, você decidiu ficar exatamente como você está. Fazer as mesmas coisas que você faz na atualidade. Veja o que você fez de manhã, o que você se ocupou de manhã, o que você estava fazendo de manhã. Veja o que você fez à tarde. O que você fez à tarde. Com quem você estava à tarde. Como você se ocupou. Veja o que você fez à noite. Como você está se sentindo. Pegamos mais uma vez a máquina do tempo. E fomos para daqui a um ano. Julho de 2023. Agosto de 2023. Um dia de semana qualquer. Lembre-se, você escolheu fazer os mesmos passos que você sempre vinha fazendo. Veja o que você fez de manhã. O que você se ocupou de manhã. Veja o que você fez à tarde. O que você se ocupou à tarde. Veja o que você fez à noite. Tenta ver como você está se sentindo à noite. Avalie esse futuro. Veja se você gosta desse futuro. Veja se ele te satisfaz. Pegamos novamente a máquina do tempo e voltamos agora para o presente. Para esse momento. E vamos fazer a partir de agora uma escolha diferente. Você, a partir de agora, vai escolher viver dignamente da psicologia. Você vai realmente investir na sua vida profissional e tentar fazer a diferença a partir de agora. E você vai entrar no QRT para fazer essa diferença. Vamos pegar a máquina do tempo. Vamos para daqui a uma semana. A gente pode ver você, mas você não pode ver a gente. E lembre-se que você escolheu viver dignamente da psicologia e fazer diferença na sua conduta. Veja o que você fez de manhã, o que você se ocupou de manhã, com quem você está de manhã.
Veja o que você fez à tarde. Como é que você está se sentindo à tarde? Uma semana após escolher viver dignamente da psicologia, como é que você está se sentindo? E veja o que você fez à noite. Com quem você está à noite? O que você está fazendo à noite? Com que você está se ocupando? Pegamos mais uma vez a máquina do tempo. Estamos indo para daqui a um mês. Chegamos cedinho de manhã. Vamos acompanhar um dia seu, depois de você ter decidido viver dignamente da psicologia. Vamos ver o que você fez de manhã, com que você se ocupou de manhã. Vamos ver o que você fez à tarde. O que você estava fazendo à tarde. Vamos ver o que você fez à noite. Tente imaginar o que você estava fazendo na noite de quarta-feira, daqui a um mês. Com quem você estava. O que você estava sentindo. Pegamos a máquina do tempo e estamos indo para daqui a um ano. Agosto de 2023. Um dia de semana qualquer de agosto de 2023. Chegamos cedinho, como sempre. Pegamos a máquina do tempo. Aliás, desculpa. Estamos vendo o que você está fazendo de manhã, tentar ver o que você está fazendo de manhã em agosto de 2023. O que você ocupou seu dia? O que é que você está fazendo? O que você está se ocupando? Procure ver à tarde. O que é que você está fazendo à tarde? Com que você se ocupou à tarde? Como você está se sentindo à tarde? Agora vamos ver à noite. Dá uma olhadinha como está sendo a sua noite. O que é que você está fazendo à noite? Como você está se sentindo à noite? Pessoal, avalia esse futuro. Um futuro onde você escolheu viver dignamente da psicologia. Como é que você está se sentindo com ele? Veja se você gosta desse futuro. Respira lentamente, puxa pelo nariz.
Solta lentamente pela boca. Respira o mais devagar que você puder. Puxa o ar pelo nariz. Solte lentamente pela boca. Eu vou contar de 3 até 1. Quando chegar em 1, vocês podem abrir os olhos. 3. Respire profundamente. Puxe todo o ar que você puder. Solte bem devagar. Mais uma vez. Respire profundamente. Puxe todo o ar que você puder. Solte bem devagar. 2. Pode começar a mexer um pouco as mãos, os pés, cabeça. Pode espreguiçar, se quiser. E 1, pode abrir os olhos. E aí, pessoal, como é que foi para vocês? Da outra vez, vocês participaram como observadores, agora como participantes diretos. Me falem um pouquinho como é que foi para vocês. Podem digitar, ou se quiser abrir o microfone. Para mim foi assustador. Por que, Elaine? Acho que o início de você se ver daqui a um ano na situação que você está hoje foi assim, a vontade era de abrir os olhos logo e falar, não, eu nem quero nem imaginar nisso. Vamos acabar logo com isso, né? E o mais louco é que quando você pensa fazendo do jeito certo, a gente agora aqui no QRT, né? Como você consegue querer essa melhora, né? Eu consegui visualizar até as roupas que eu ia usando, sei lá, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. E as coisas que eu quero, né? Para mim, ficar do jeito que está hoje é impensável, assim, né? Mas é bom a gente passar por esse processo, para a gente sentir essa dor mesmo, para despertar. Alguém mais quer falar, pessoal? Foi uma terapia em grupo hoje, praticamente. Alguém quer comentar como é que foi? Não? Ninguém? O pessoal está se espreguiçando aí, tá voltando. Eu não tenho como não falar, né? Porque eu sou tagarela. Eu preciso falar. Por favor, pode falar. Foi muito interessante, assim, bem positivo, assim, sentimentos bons, muito legal mesmo. E comprei até um carro. Oh, coisa boa. Comprei um carro para eu passear à beira-mar, que aqui tem mar, para a gente dar uma curtida. Foi muito interessante, foi positivo. Não foi assustador como eu imaginei que poderia ser. Fico feliz, que bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eglin? Para mim foi reconfortante, né? Essa questão de vislumbrar um futuro diferente, né? Um futuro melhor. Assim, encheu meu coração de esperança. Uma coisa boa. Principalmente assim, pela fase angustiante que eu estou assim, em termos profissionais, né? Então, parece que eu saí daquela angústia, né? Assim, se projetar lá na frente, falar, não, essa fase vai passar e eu vou chegar lá, né? Assim, realmente dá esperança. Né? Então, foi reconfortante. Acho que essa é para mim a melhor palavra. Pessoal, e o meu papel de Stefano é dar as ferramentas para que esse futuro que você imaginou aconteça. Eu amei a técnica, só ver aqui o que a Ana escreveu, amei a técnica, é incrível você poder viajar dessa forma e se ver de acordo com suas escolhas, principalmente quando a escolha foi assertiva em relação à psicologia. Que bom, Ana. Fico feliz também. Pessoal, então, a minha função é de Stefano é dar as ferramentas para que esse futuro que você imaginou ele possa acontecer. É engraçado, eu digo muito, então é uma frase que eu digo muito, se o Diego, hoje aos 40 anos, né, um cara de 25, mas com 40, se ele pudesse conversar com o Diego de 22, que foi quando eu decidi mudar realmente essa história, foi com 22 anos de idade,
eu resolvi mudar essa história. Se ele pudesse conversar e dizer tudo o que aconteceu, o Diego de 22 anos diria que era mentira. Eu tenho certeza absoluta disso que eu estou dizendo. Ele não acreditaria. Que aquele garoto que era tímido, que não conseguia nem falar na sala de aula, seria doutor, seria professor, e que poderia ajudar um montão de psicólogos a viver de maneira digna da psicologia. Ele, com certeza, diria que era mentira. Mas eu estou aqui para poder ajudar. Tá bom, pessoal? E quem vai contar essa história daqui a 10 anos são vocês. Daqui a 10 anos são vocês que vão dizer. Poxa, lá em 2022 eu não acreditava. Eu não imaginava nunca que isso ia dar certo. Ok? Mas vocês vão contar essa história. Tá? Antes de dormir, imagina que história é essa. Qual é a história que vocês querem contar em 2032? No QRT 57. O que é que vocês vão querer contar? Quando a gente for fazer a nossa live no Bubagram, que já no Instagram já vai ter falido e vai ser o Bubagram que Stefano vai abrir e a gente vai fazer no Bubagram essa live, tá? Então, imagina que história é essa? Que história é essa como o Ramon conta? A história que ele pagou o boleto em um mês, que ele pagou o QRT em um mês, a história de que conseguiu lotar 20 pacientes em 4 meses, que é a história que o Gustavo conta. Então, que história é essa que vocês vão querer contar? Pensa aí um pouquinho, tá? E nós estamos aqui, como eu disse, para poder oferecer as ferramentas para que essa história ela possa se concretizar. Ok, pessoal? Eu e Stefano, eu mais acordado, Stefano mais ou menos, estamos aqui à disposição de vocês. Não vou dormir agora, estou aqui para poder a gente conversar a partir de agora. E quem quiser se juntar com a gente, é só vir, chegar, que a gente vai estar aqui sempre para poder oferecer o melhor para vocês. Stefano, quer falar alguma coisa? Pessoal, só para saber, tem alguém que ainda não está na turma? Eu estou vendo muitos alunos da turma 7 aqui, né? Mas pessoas que não são da turma, né, foram convidados para poder ver como é que é uma aula do QRT. Então, se tiver alguém que tem dúvida, tá, quer saber qualquer coisa de preço, do que é o curso, isso e aquilo, essa é a ótima oportunidade, né? Tá aqui de frente com o Diego, ele pode responder, eu posso responder o que eu puder, então fiquem à vontade de fazer qualquer pergunta que a gente responde para vocês, tá? Exatamente. Pois não, Silvano? Pode falar. O áudio acho que está mutado. Boa noite, professor. Boa noite, turma. É um prazer imenso, né, estar com vocês, poder escutar a tua história, Diego. Eu falei pelo Zap com o Stefano, né, que bate muito com a minha, né. Hoje tenho 51 anos, já tenho a minha netinha. Sim. Estou numa fase boa da minha vida e quero dizer, Diego, que eu também vivi dignamente com a psicologia, né? Sim. Criei a minha filha, fico até emocionada. Uhum. Criei a minha filha sozinha, estudou no melhor colégio em Angra dos Reis, graças à psicologia, né? Comprei carro, troquei de carro de ano. Eu acreditei muito e vivi o meu sonho. Estudei, né, na formação em uma das melhores faculdades do Rio de Janeiro, que foi a extinta Gama Filho, e ali eu não tinha grana nenhuma para pagar, mas como assim sonhadora como você foi, eu consegui estudar, me formar, emprego me esperou, né? Eu já saí empregada. E por que eu estou querendo o QRT? É que nesse momento de pandemia, né, as inversões de valores,
eu me vejo triste só Sim, com 10 pacientes. sim, sim, sim. E eu não me conformo ficar nessa situação com Sim. essa quantidade de pacientes, né? Porque eu já trabalhei muito, muito, muito a questão da resistência. Ora, um tempo, anos atrás, fui referência, e hoje eu sinto assim, que está tudo muito assim, engessado, tudo muito parado, e eu não quero isso para mim, eu ainda quero ficar velhinha atendendo, né, contribuindo, né, e por isso que até falei com o Stefano, ó, hoje eu tô com um cartão com limite pequeno, mas como é que vai ser o boleto, né? Então, quero saber como que vai ser, né? Porque ele disse que tem essa chance. E aí, se a gente vai, se eu posso fazer, se é para fazer o depósito naquela conta do Hotmart, né? Sim. Porque até já estou fazendo outros cursos, né? Por essa plataforma. E hoje, por isso que eu também não estou sem o limite. E aí eu queria saber como é que vai ser, né? Vou deixar o Stefano, isso aí é a área do Stefano, para ele responder. Silvanira, isso aí está sendo um recorde de pedidos, né, do pessoal que ainda não entrou. Teve bastante gente que entrou no primeiro momento, e agora bastante gente que entrou quando a gente liberou o parcelamento inteligente, né? Mas realmente algumas pessoas ainda ficaram de fora e estão pedindo boleto parcelado. Como o Giga adiantou, a plataforma realmente ela é bem resistente a isso, porque assim, ela não tem como ter um controle, né? Basicamente, se a pessoa, sei lá, quiser sumir e não pagar o boleto, eles não têm muito controle. Então, eles são bastante resistentes. Mas já tem uns dias que eu estou conversando com eles, né, vendo realmente essa possibilidade. E eu acredito que até amanhã é sexta, né? Pronto, também é sexta. Aqui já está na sexta. Eu tenho uma resposta, tá, para vocês. Vou tentar ao máximo ter essa resposta para quem realmente não consegue, tá? Ter um cartão, um limite no cartão, ou no Pix, ou o que for, para ver se eu consigo essa condição de boletos parcelados, tá? Agora, por experiência de outras edições que a gente conseguiu, assim, de última hora, eles não fazem 12 vezes, por exemplo, eles reduzem, né, a quantidade, não sei quantas parcelas eles vão fazer. Então, a gente conseguiu já outras vezes. Se eu não me engano, da outra vez foi umas 6 vezes que a gente conseguiu. Acho que foi. Foi por aí, né? Acho que Foi. foi uns 2 lançamentos passados. E aí, é mais ou menos isso, entendeu? A gente luta, a gente vai atrás, mas depende muito da plataforma que está fazendo isso. Então, Sim. eu vou tentar ao máximo conseguir essa resposta até amanhã, para que vocês consigam fechar, e aí sábado já está dentro da aula inaugural lá que Diego vai fazer no sábado, né? Para que ninguém fique de fora. Certo? Bom, Ok? A gente faz o ok. possível. Vamos fazer o máximo que a gente pode para poder as coisas Mantenha funcionarem. contato comigo aí, fica no VIP, né? E nos outros grupos que você tiver, que se liberar mesmo, assim que liberar, eu já aviso para vocês, né? E a gente já começa a fechar o quanto antes, porque o boleto parcelado tem um porém, que você pagando ele ainda demora 2 dias para compensar no sistema. Então a gente tenta ter esse contato direto com vocês mandando um comprovante, mesmo sem terem compensado o pagamento, a gente bota vocês dentro do grupo da turma, já participa da aula ao vivo, e aí 2 dias depois a gente recebe lá a notificação que realmente foi pago. Então é importante, ou falem comigo, ou falem com o assistente de vocês, que com o comprovante que foi pago, eles já aprovam e já vai para a turma, tá? Tá bem. Sempre assim. Foi um prazer, hein? O prazer foi todo meu, Silvanira. Renato, começa sábado agora. Renato está perguntando se começa sábado agora, né? Começa sábado agora, certo? Às 4h30 da tarde. Mas depois dessa aula, as aulas serão nas quartas-feiras, tá? Serão sempre nas quartas. Obrigado, Viviane. Beatriz está com a mão levantada. Só abre o áudio, isso. Oi, Diego.
Eu sou a Beatriz, né? Estava em contato com a Vitória, até conversei brevemente com você pelo Instagram. Sim, E eu sou formanda esse ano em psicologia, né? certo. E eu estava conversando com a minha mãe a respeito do pagamento, né? Porque eu sou uma mera estagiária, então não tenho como marcar com os cursos sozinha. Só que aí eu estava bem em dúvida quanto à dinâmica do curso, porque você falou 4 horas, eu não tenho 4 horas semanais no meu dia disponível. Certo. Porque eu sou formanda, eu faço estágio por fora, eu atendo paciente por obrigação dentro da faculdade ainda, e eu estou iniciando uma pós-graduação já em conjunto. Mas eu estou muito interessada no método, assim. Eu até conversei com a Vitória que meu coração está doendo de ainda não ter fechado, né? Mas eu queria entender, assim, se as aulas ficam gravadas, eu consigo me esforçar ao máximo. Por exemplo, eu acabei de sair da minha terapia para entrar no restinho aqui da aula, né? Mas eu queria entender se as aulas ficam gravadas. No caso, eu teria que fazer à distância, porque eu sou de Brasília, né? E aí eu queria entender mais ou menos, porque eu, apesar de ter interesse, eu preciso me organizar. E eu não gosto de me comprometer pela metade com as minhas coisas, sabe? E eu tenho grandes expectativas quanto a esse método, justamente pela captação de pacientes. Eu tenho muitas pessoas, assim, já que hoje tem grandes expectativas de ser atendidas por mim, até pacientes ali que saem da faculdade já querendo o meu contato para quando eu formar já ser atendido, mas muitas pessoas também eu tenho aquele bloqueio ali pelas questões do código de ética, são pessoas do meu convívio ou próximo, então eu quero investir em algo certo e assim, eu quero entender essa dinâmica melhor assim do curso. Vamos lá. As aulas, como eu disse, aulas ao vivo são 2 meses e meio, mas as aulas gravadas elas ficam disponíveis para você por 1 ano. Você tem 1 ano para poder assistir. Então você consegue, se você assistir uma aula por semana, tá? Você consegue, no decorrer desse ano, pegar todo o curso. Então, você consegue assistir tudo. As aulas gravadas, as aulas que acontecem ao vivo na quarta-feira à noite, elas são gravadas. No outro dia de manhã, elas já estão disponíveis. Geralmente, assim, pode acontecer de demorar um pouquinho mais, porque depende da renderização do YouTube, né? Também. Então, mas no dia seguinte ela já tá disponível para vocês. Na pior das hipóteses, 48 horas ela já está à disposição, as aulas gravadas. Então, se por acaso, vamos dizer que alguém aqui falte a aula, tá? 2 dias depois, na pior das hipóteses, a aula já está à sua disposição para você assistir. Tá certo? Então, tudo fica gravado, e você pode assistir posteriormente. Hoje, eu vi Carla, eu até repostei. Carla estava fazendo as unhas e revendo as aulas do QRT. Não sei se você viu, Stefan. Isso. Né? Vi, ela foi da turma 5. Não, ela foi da turma 6 agora que acabou. Turma 6. Ela já assistiu todos os módulos, ela está revendo os módulos, e ela foi e postou. Né? Ela fazendo as unhas e com o computador aqui do lado, vendo o QRT. E quando você fez essa reflexão, eu fiquei, poxa, até ali no final do ano eu consegui me visualizar, né? Ali nessa rotina, eu tô satisfeita, mas eu falei, caramba, eu sou formanda, e aí, o que eu vou fazer daqui? Porque eu não sei se eu vou ser contratada no meu estágio, principalmente por não ser a área que eu quero atuar. Eu tô aí, fiquei nessa dúvida e queria elogiar essa dinâmica que você fez né, da gente, acho que foi na última aula sobre a observação e tal, é algo que eu tenho na minha faculdade, eu vi o pessoal reclamando, sentindo, na minha faculdade, desde o primeiro semestre, nós assistimos nossos professores e os estagiários atendendo, então foi uma das coisas que me fez me sentir segura para atender, e eu acho que isso é um enriquecimento muito grande, então eu queria elogiar, eu fiquei vidrada, eu mal piscava, assim, tinha hora que quando eu fico muito concentrada, eu esqueço, sei lá, de respirar, às vezes eu esqueço de piscar, quando eu vi eu já estava ofegante de tão concentrada, então eu queria deixar também esse elogio. Não, que é isso, eu que agradeço a atenção, né, e estamos aqui. Se entra no grupo VIP, se não estiver no grupo VIP ainda, entra, porque a gente está passando muitas informações lá também, tá bom? Então já entra, que à medida que a gente for tendo essas informações, mas assim, lembra também aquilo que eu estava falando, né? Apesar de eu entender do esforço, né, do tempo, talvez muito remoto, as pessoas que mais tiveram um crescimento até hoje foi justamente o pessoal que estava no 5º ano da faculdade. Então,
as 3 pessoas que mais cresceram, né, teve caso também, cresceu muito, que não é bem o caso, mas as 3 das pessoas que mais cresceram elas fizeram no 5º ano da faculdade. Foi Carol saiu em 6 meses, do 0 para 44 pacientes. Ana Raquel também saiu de 0 para 30, e Graça a mesma coisa. Graça rapidamente conseguiu crescer. Tá, pessoal? Então, assim, e a aula é isso. Você pode ver que eu comecei, teoricamente eu tinha um programa para 1h30, já é 9 horas, e a gente está aqui ainda, e as aulas são assim. Várias vezes acabou, era 11h30 da noite, né? Porque a gente está aqui para poder sanar realmente todas as dúvidas. Tá bom? Pessoal, mais dúvidas? Mais alguma? Bom, o Stefano está botando aí, é o grupo VIP, né, Stefano? Tá? Isso, eu Não. coloquei aqui o grupo VIP, né? Tanto eu quanto o Diego estamos lá, inclusive o grupo está aberto, tá? Se vocês quiserem tirar dúvida dentro do grupo ou chamar no privado, não tem problema. E aqui eu estou deixando também a página, tá? A página lá tem muito mais detalhes do que é o QRT, os bônus que ainda estão disponíveis, tudo que vai ter lá nessa turma. E também tem um link lá para você fechar a inscrição, com todas essas formas de pagamento que a gente citou, né? Cartão de crédito, pode ser em 2 cartões de crédito, dividir o valor, boleto em uma vez, Pix, saldo Hotmart, tem esse híbrido que é Pix mais cartão de crédito. Então tem bastante opções para você ver o que é que fica melhor para você. Tá? E aí, qualquer dúvida no checkout, alguma coisa que tenha dificuldade, eu tô lá no VIP, pode me chamar no privado, que eu ajudo vocês. Não vou dormir aqui agora, né? Vou ficar mais um tempinho para esperar algum de vocês me chamar, tá? E tiver alguma dificuldade, eu ajudar. Pessoal, olha, pega essa historinha, reflita ela, tá? Pensa nesse 1 ano, daqui a 1 ano, como é que vocês querem estar. E a gente está aqui para poder conversar com vocês, tirar mais dúvidas se vocês quiserem. E se vocês quiserem estar junto dessa viagem, embarcar nessa máquina do tempo, vem junto, que é para poder realmente fazer uma grande diferença na vida profissional de vocês. Ok? Pessoal, boa noite. Agradeço toda a atenção. Chame os colegas, dá tempo de chamar os colegas. Tem um bocado de gente aí que está desiludida com a psicologia. Lembre-se, isso aqui é uma filosofia, pessoal, isso aqui é um movimento. Tá? A gente está indo de encontro a tudo que foi dito na faculdade, pelo menos a grande maioria delas, certo? Para poder realmente a gente fazer valer a relevância e importância do nosso trabalho. Ok? Boa noite a todos e conversamos já pelo WhatsApp. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau.